Temperos de Cinema, especial França. Estamos aqui novamente com mais um episódio de um filme com tema de França, Paris, e a culinária também vai ser culinária francesa. E o professor Douglas Tufano está aqui com a gente mais uma vez para ajudar a gente a entender um pouco dessa cultura francesa, ver o que a gente pode tirar aí de aprendizado de cada filme. Professor, muito obrigada por estar aqui novamente com a gente no Temperos de Cinema, em especial França. Obrigado a você pelo convite. Vamos lá conversar hoje sobre um filme muito interessante. Verdade. Hoje a gente vai comentar um filme que é O Garoto da Bicicleta. Esse filme eu trouxe até no Movie com Arte. Ele não é um filme tão conhecido, talvez, como os outros dois que a gente já comentou, mas ele é um filme muito bonito, muito sensível, né? E ele fala de determinação e também da importância, às vezes, de uma relação de carinho, né? O que isso pode transformar na vida de uma pessoa, principalmente de uma criança. Ele conta a história de um menino que tem 11 anos de idade e ele tem um objetivo na vida, que é encontrar o pai dele, que deixou ele num orfanato. Ele tem uma mágoa muito grande do pai por causa disso, né? E aí, por acaso, ele conhece a Samantha, que é uma cabeleireira, e, e ela administra, né, um salão de cabeleireiro, e ela resolve passar os finais de semana com ele, né? Mas, entretanto, no começo é muito difícil para ele entender o carinho que ela tem com ele, a atenção, ele tem uma certa agressividade por causa do que ele sente em relação ao pai, né? E aí, essa relação começa a ser muito interessante para ele, principalmente, mas eu diria até que para os dois, né? E ela mostra um lado de Paris que a gente não conhece muito, que o turista não conhece, porque é mais a periferia, é um lado mais operário de Paris, onde não tem os prédios históricos, os museus, enfim, mas é muito interessante também. Professor, falando primeiro assim do roteiro do filme, né? O senhor como professor, né, deve ter muito o que comentar, que às vezes, porque deve ter tido, já deve ter conhecido na vida alunos agressivos, difíceis, e o quanto, às vezes, tudo que uma criança precisa é de alguém disposto a entender um pouquinho, dar um pouquinho de carinho, de atenção, né? E o quanto isso pode mudar. Então, a gente vê essa transformação no filme. Então, como que o senhor comentaria essa relação dos dois? Exatamente, eu acho que é isso mesmo como você falou. O filme, as personagens, o menino e a mulher, eles começam de um jeito e no final do filme eles são outras pessoas. Então, o filme é uma viagem dentro de cada um deles que vão descobrindo há outras formas de relacionamento. Agora, o filme é muito bonito mesmo, porque é o amor incondicional. Ela gosta do menino e quer ajudá-lo porque ela gosta. Só isso. Ela não vê nenhum lucro nisso, né? Ela não está fazendo um investimento. Ela quer transformar a vida daquele garoto, que ela percebe que é um rebelde, coitado, ele está explodindo de raiva. Ao mesmo tempo que ele quer encontrar o pai, ele tem raiva do pai que tem abandonado, mas essa relação de amor e ódio que ele tem com o pai, isso explode a cabeça do garoto. Como é que vai lidar com isso? Como é que eu posso ter raiva da pessoa que eu mais amo? E como é que eu posso amar uma pessoa que me faz mal? Entendeu? Essa situação dele, aliás, aquele ator, aquele rapaz, aquele garoto, né, na época, ele realmente era muito bom, cabelo de fogo, né, aquele cabelo bem vermelho, e ele faz esse papel com muita competência. Realmente, o pai é distante, mesmo quando eles se encontram de vez em quando, não tem nenhum afeto, é frio, né? E aos poucos ele começa a perceber que aquelas pessoas, principalmente a Samantha, a pessoa que ele está agredindo, é a única que se interessa por ele, de fato. É, e Mas assim, antes.
France, que é a que faz a Samantha, ela tá ótima também, né? Ótima, porque ela o encontra, você lembra a primeira cena, né? Quando ele está aí brigando, fugindo, né? Da escola, aquela coisa toda, e já estão querendo bater nele, e sem querer ele se abraça a ela, como dizendo: não, não me deixa, não me deixa bater. E ela pega e fala: não, ninguém vai bater nele. É uma coisa de uma ligação química na hora, entre ela e ele. Ele não, É, ele ainda viu isso. Ele vai começando a. Então, é como se o filme contasse a história de como alguém aprende a amar, que é o caso dele. olha, Né? que bonito. Você É, você precisa quebrar aquela resistência que tem naturalmente e conquistar o outro. Ele não é filho dela, mas ela vai ver ele como filho. Então ela rompe com o namorado, que ele não suporta mais a violência do garoto, que chega uma hora que ele fala para ela, ou ele ou eu. E ela fica com o garoto. Ela é, fica com o garoto, né? Escolhe ele. Então, ela está tentando explicar para ele que o pai dele não existe mais, aquele cara não é mais seu pai, nunca foi, né? Mas ele não tira isso da cabeça dele. Então, eu acho que a doação que ela faz, ela se doa para ele. E olha que ela leva muitas invertidas com ele apronta, ele é maldoso às vezes, é cruel, né? É, na verdade, é uma figura assim maravilhosa. Eu acho que o garoto da bicicleta é uma espécie de descoberta da humanidade, porque as pessoas olhavam para o menino como um problema. sim. Esse menino é um problema. Ela vê, Só não, que é o problema, né? exatamente. Ela olha e vê uma pessoa, um ser humano, uma criança, por trás daquela aparência de bandido, né? Porque você vê que ele se envolve até com bandido, com traficante, né? Quase É, morre. Então, tem essas cenas perigosas, e aí o fim mostra bem isso, né? A casa dele é a casa dela, então ele volta para casa. Então, é muito bonito essa transformação que ele faz. Eu acho que é um filme não longo, não é tão longo assim, mas ele é muito intenso, né, Fátima? Ele é muito intenso. A gente não descansa. Você fica o tempo todo que alguma coisa vai acontecer. Você fica na iminência que alguma agora vai arrebentar, agora ela vai explodir. E ela não explode, né? Ela não é, explode. Vamos ver até onde ela vai aguentar, né? E realmente é uma lição de vida. Eu achei muito bonito realmente esse filme também. eu também. Tem até um filme italiano que eu acho que ele tem uma temática parecida, não é igual, que é o Rosa e Momo, que é com a Sofia Loren. É um filme recente até, que a Sofia Loren fez agora, com 80 anos, né? E ele também tem uma temática, não sei se foi esse filme, mas tem uma temática parecida também. Não, esse eu não vi ainda. Essa ideia de filmes que mostram, vamos dizer assim, a conquista do outro, né? No começo são inimigos ou são pessoas que têm completamente visões de mundo diferentes, mas alguma coisa vai aproximando, aproximando, de tal maneira que o fim do filme mostram os dois completamente transformados, porque ela também se transforma, né? Sim, ela também se Também transforma. se transforma. Ela descobriu dentro dela a possibilidade de amar como ela nunca tinha imaginado, né? É, As pessoas em volta dela não entendem por que ela está fazendo esse esforço. Você não vê que esse moleque não quer saber, esse moleque está perdido, né? O moleque está perdido. Ele vai, daqui a pouco ele vai ficar, vai ser preso, daqui a pouco ele vai ficar numa cadeia, acabou. E ela aposta nisso, que ela é capaz de dobrar isso, de vencer isso. Então, ela também passa por um desafio que faz com que ela fique melhor. No final do filme, ela se olha como uma pessoa que venceu, né? Que sim, venceu. É é, bonito isso, muito é, bonito. Por isso que transforma os dois. É, é o amor vencendo realmente a violência, vencendo a rebeldia. Né? Ela não é a mesma linguagem que os outros usam, que é a linguagem da violência, de bater, de pôr de castigo. Não. Né? Ela tem que pôr ele numa certa linha, que é a ideia de você ter que aprender a conviver, né? Não vai ficar batendo em todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele já está cansado de sofrer. Não é fazendo ele sofrer que ele vai aprender mais. Né? Ele está é. querendo o outro lado. É como se ele falasse, puxa, então tem alguém. É como se ele pusesse ela à prova, né? Até onde ela vai aguentar. O Né? tempo todo, é. E você vê que no fim, quando ele cai da árvore, né? A gente vai dar um spoiler aqui, paciência, tá? Tudo bem. Quando ele cai da árvore, que é pronta lá, eu não vou contar todo o contexto, mas ele cai, né? E parece que ele está morto, né? Lembra? O outro fala, ele morreu, e agora? O que a gente vai fazer? Tal, tal, não. Aí ele acorda.
né? Então, é muito bonito. Ele renasce, né, Fátima? Ele morre Exatamente. e É, renasce. é um Morre aqui, relato. É, e nasce outro. Ele vira. É uma cena final muito bonita que ele muda completamente o olhar. O ator é bom para isso. Ele muda o olhar, o jeito de falar. Ele pega a bicicleta dele e vai para casa. E vai para casa. A casa dele agora é a casa dela. é. Esse filme ele mostra um lado de Paris que a gente, turista, não conhece, né? Eu até fiquei em dúvida se ele se passava em Paris mesmo. Que é um lago assim, que não tem os prédios históricos, não tem, né? E Paris tem muito disso, né, professor? Na periferia, né? Ele tem muito isso. É muito diferente daquela Paris que a gente visita, né? Sim, sim, muito diferente. Aquela Paris do dia a dia, do parisiense, dos outros, né? Não é mais aquele centro histórico, turístico, né? Que você ouve falar várias línguas diferentes, né? E tal. Ali é aquela vida de bairro, né? Aquela vida que tem, ela tem um salão de cabeleireira, tem lá a padaria, tem o bar, tem isso, tem aquilo, tem a quitanda, né? Então é aquela vida ali, que é a vida normal de qualquer país, né? De qualquer cidade. Como você vai para Roma, você vai àquele centro histórico, você só tem turista lá. Né? A hora que você É, sai, você vai entrar nos bairros normais. Florença, mesma coisa. Lisboa, Londres, é a mesma coisa. Passou aquele centro histórico, você encara, vamos dizer assim, a vida real. Né? A vida é, real que acontece ali no dia a dia. Né? exatamente, é a vida real mesmo, né? Isso tem cara de vida real mesmo, né? Inclusive, é a bicicleta que é a liberdade dele. Você vê que há várias cenas em que ou vão roubar a bicicleta dele quebra e tal. Quer dizer, a bicicleta é ele, né? Ele é a bicicleta. Então, é com isso que ele se sente livre, né? Por isso que a É, bicicleta tem um valor ali simbólico muito grande, né? E tem uma cena em que os dois vão pedalar, né? Ela e sim. ele. Então, sabe, até nessa a linguagem da bicicleta, né? Da liberdade, de correr contra o vento. Isso é muito bonito. A bicicleta ali, eu vejo ela quase como um personagem no filme, né? Ela tem uma função ali, né? Não é? Tem uma função. A hora que ele pensa que roubaram a bicicleta dele, meu Deus, é um desespero que ele fica, né? Ele quer achar a bicicleta, achar a bicicleta. É isso que ele está procurando, né? A bicicleta é o grande. O que ele está procurando? Ele está procurando alguma coisa que tiraram dele, né? Então é como se a bicicleta representasse a única coisa que ele tivesse. Por isso que ele fica maluco, ó. Ele vê que roubaram a bicicleta dele. Quer dizer, é a vida dele aquilo, né? E aí, por isso que o filme traz esse lado simbólico, né, da descoberta. Podia ser em Paris, podia ser em Roma, podia ser no Brasil, podia ser em qualquer lugar esse filme, né? Ele Sim, tem uma dimensão universal, né? Uma dimensão é, universal. Muito bonito nesse sentido. ao contrário dos outros filmes, a cidade ali, ela não tem um papel tão importante, né? Não. Como É. o senhor disse, poderia ser em qualquer lugar. Agora, falando de Paris, eu sei que lá tem até esses passeios, né? Qual a perspectiva de alguém? Seria diferente a perspectiva de alguém que vai visitar Paris de bicicleta? Daí eu estou falando da Paris histórica, turística, né? Olha, o trânsito nessa Paris aí é complicado. É complicado. Você pode sair de bicicleta, mas você tem que conhecer muito bem a cidade para não entrar em confusão, porque ele é um trânsito forte, é muito carro, muito ônibus, tem o metrô também. Então, se for para conhecer Paris de bicicleta, não é tão simples, talvez à noite, né? Para você circular um pouco à noite, principalmente por algumas áreas mais vigiadas, né? Porque também não é assim qualquer lugar, né? Agora, se for para andar de bicicleta, Fátima, eu sugeriria vai para os parques, porque os parques de Paris são ótimos para isso. Se Paris é uma É, cidade muito urbanizada, mas ela tem um outro lado muito interessante, que ela tem muitos parques. Então, cada bairro praticamente, né, tem um parque gostoso, um parque grande, bem arborizado, onde você pode andar tranquilamente de bicicleta. Então, é gostoso, pega um ar gostoso, né? E nesses parques você tem atividades, tem apresentação de música, tem isso, tem aquilo, tem brinquedos para as crianças. Então, isso faz o parisiense se sentir bem, porque senão ele viveria só fechado nos apartamentos, nas casas, isso não seria bom. Né? Então, eu acho que a pessoa vai para Paris, ok,
vê onde você vai ficar, que hotel você vai ficar, e veja qual é o parque mais próximo desse hotel. Tá? sim, Aí você vai, aluga uma bicicleta, tal. Aí você pode andar sem preocupação naqueles lugares ali, né? Mesmo ali perto do Louvre, que é um lugar central, ali você tem aquela praça do Carrossel, que tem os franceses adoram o carrossel, não sei por quê, mas eles adoram o carrossel. Então as crianças brincando ali e tal, aquele lago onde eles fazem aqueles brinquedinhos com barquinhos, né, que tem em todo canto. E lá tem lugar para andar de bicicleta, tranquilamente, entendeu? Então é melhor, melhor é mais garantido. Porque, tá, você pode, mas as praças são muito agitadas mesmo para andar de bicicleta. Eu nunca vi alguém fazer muito bicicleta pelo centro histórico, realmente. Porque você tem a rua, você tem que andar na calçada estão os turistas, é, dá uma confusão, né? E eu vi também pessoas que alugaram o carro lá em Paris, né? E também não se deram muito bem. Não se deram é, muito bem, porque ali, pelo trânsito pesado, é como se alugar um carro em Londres ou alugar em Roma. É muito trânsito. Não dá para você ver a cidade de carro. Tá? Então, você sempre para se locomover para cá para lá, pega o metrô. Agora, de resto, vai a pé. É uma cidade para se fazer a pé. Né? É uma sim. cidade boa. Então, você escolhe um lado da cidade, pega o metrô, vai até lá, desce, e aí você explora a pé, tal, vai com calma, né? A hora que chega a hora de bater a fome, tem uma lanchonete aqui, tem um barzinho ali, tem um restaurante de calçada ali, você vai e come. Entre no ritmo da cidade, né? Entre no ritmo da cidade, entendeu? Sem correria. Então, eu acho melhor se prevenir. Não é que é impossível. Dá para andar de bicicleta, mas olhe bem e veja o que você vai ver. Você vai ter que prestar tanta atenção no trânsito que você não está passeando. Vai acabar não aproveitando, né? Vai ficar passeando, entendeu? Além do que, você pode atropelar um parisiense e você está encrencado. Eu soube Tá de, bom. eu soube de um casal que estava de carro, né? E eles se atrapalharam no trânsito, né? Com placas que eles não estavam entendendo. Eles bateram num carro, né? Nossa, Bateram no carro, pronto. Perdeu o dia inteiro na delegacia, fazendo ocorrência, aí chamar o seguro e tal. Não é para isso que a gente viaja, né? tá. O que você conhece em Paris? Eu conheço a delegacia. É, Não é, realmente não é um bom programa esse, né? Não é não é, realmente. tem que tomar cuidado. Uma coisa interessante que a gente falou, acho que foi nesse episódio, ou foi no outro, não sei, e agora falando disso, né, que ela se passa numa região que é a vida real de Paris, né? O senhor tinha comentado, acho que não sei se foi nesse ou no outro episódio, que quando a gente viaja, o importante também é viver a experiência, ver como as pessoas vivem, tudo, né? O senhor acha assim, interessante também sair desse centro histórico, desse lugar turístico, conhecer periferia, como esse bairro, que é a vida real do parisiense, ou de qualquer cidade, né? Eu acho que é interessante. Não é todo mundo que gosta, né, de ver esse lado. Você precisa ter uma outra sensibilidade, né, entender um pouco. Aí sim que eu acho também que é importante você falar a língua, né? Tá, Aí você entra numa quitanda, você entra no mar, você entra no lugar e você conversa com as pessoas, né? Aí as pessoas começam a se abrir um pouquinho. Por quê? Se não, agora, se a pessoa vai, Fátima, uma vez ou duas só para Paris, ela vai querer ver aquela parte histórica, né? Então ali é inevitável. Agora, quando se passa mais tempo, aí sim, é importante, sim. É importante, como eu costumo dizer, né? Você está vendo a moça que trabalha ali no Louvre, da lanchonete, né? Seria bom saber onde ela mora, né? isso. É interessante. Onde ela mora? Que caminho que ela faz? Às vezes você olha, ela está cansada, entendeu? Ela está cansada, né? Ali eu encontrei gente de vários países trabalhando ali. Trabalhando. Achei incrível. Uma vez nós estávamos lá pedindo um negócio e uma brasileira atendendo lá na lanchonete do Louvre, né? Entende? Então, o que você está fazendo aqui, né? O que é a tua É, história? Então a gente encontra. Então é importante sim conhecer um pouquinho disso, porque eles acabam tratando todo turista igual. É turista. Turista não está interessado na minha vida. Se de repente você quebra essa barreira, nossa, você conhece outra pessoa agora. Conhece uma pessoa, uma jovem, um jovem, né, que está lá.
Então, esse lado é muito, muito gostoso. Eu acho que é para isso que a gente, de certa maneira, gosta de viajar, para descobrir pessoas, para descobrir outras formas de pensamento, outras, outras expectativas de vida. Você vai querer ficar aqui a vida inteira servindo lanchonete no Louvre? Não, né? Você está aqui por um tempo. Qual é o teu sonho? Que você quer? Por que você está desse dinheiro que você está ganhando aqui? O que você vai fazer com ele? Então, não é todo mundo que está aberto para isso, né, Fátima? Mas é uma experiência muito rica. Eu gostava de fazer isso quando, por exemplo, estava com guias locais, né? Então, os guias locais são obrigatórios na Europa. Então, eu estava junto e dava para ele o roteiro que eu queria que a gente fizesse. E ele ia levando a gente aqui e ali, porque tem os segredinhos que só eles que vivem lá sabem, Sim. né? É. Então, não, não, ó, tem um negócio aqui, ó, vamos lá que eu vou mostrar tal. A gente explorava aquilo. Então, aí quando eu ia almoçar, eu almoçava com ele, né, com o guia ou com a guia, né? E aí pronto, aí você conhecia o outro lado, não o profissional apenas do turismo que está cansado de fazer aquele roteiro, mas alguém que tem sonhos, né? Alguém que, você não é daqui? Não, eu não sou daqui, eu sou de tal cidade, né, tal lugar, etc. Pronto, aí você, de certa maneira, você fica amigo, Você entendeu? quebra uma barreira, né? Eu, às vezes, voltava e reencontrava a pessoa, né? Falava, não, como é que tá, tal, né? Tá. Então, você fica um pouco amigo, isso é muito bom, é, porque você cria laços, né? Você cria laços. Eu soube até de gente, não foi o meu caso, mas eu soube de gente, por exemplo, que combinava. Então, eu ia para lá, fazia amizade, e recebia a pessoa aqui no Brasil depois, né? Ele ah, fazia uma viagem para cá. Então, ficavam amigos. Agora, com a internet é mais fácil ainda, né? Mais fácil ainda. Então, vale a pena. Agora, eu estava falando, os parques são especiais, viu? As pessoas têm que aproveitar. Eu daria, por exemplo, na parte central dali, o Jardim de Luxemburgo. Esse é um grande parque ali, né, um grande jardim, tem um museu de Luxemburgo lá dentro. Ali você tem apresentação de bandas de música, né, durante a semana, no fim de semana. Tem pessoal jogando bote, que aliás parece que é meio universal jogar bote. Tá lá eles, então você senta lá e vê um pouco a molecada brincando no laguinho, tá? É um lugar assim muito gostoso para passar umas horas, né? Então o Jardim de Luxemburgo, que é muito grande, nunca vai ficar tão lotado que você não pode. Aí você vê as famílias francesas, né? Levando as crianças, brincando, tal, que é uma situação informal, né? O Jardim de é, Luxemburgo, mesmo aqueles jardins, aqueles parques perto da Torre Eiffel, né, que tem aquela área, o Trocadero, né, Trocadero, ali tem as fontes de água, ali, lugar onde as pessoas vão fazer passeio, piquenique e tal. Isso também é gostoso, né? É um lugar interessante esse aí, entendeu? Então tem lugar que dá para você relaxar um pouquinho. Isso, sem dúvida, é importante também. que bom. Então, eu ia mesmo pedir algumas dicas, então essas dicas de parque aí foram ótimas. Eu cheguei a fazer um piquenique nesse parque lá no Jardim de Luxemburgo, né? E foi muito gostoso, né? Eu fiz um piquenique lá, né? Mas tem Então, mais algum parque, assim, para alguma dica para quem vai lá? inclusive ali nessa região tem muito chocolateria, né? Tem muita lanchonete, e aí você pode comprar umas coisas e levar lá Sim. para o parque e comer. Né? Porque o chocolate tem uma história também, não sei se nós temos tempo para isso, mas o chocolate tem uma história também muito interessante. Né? Os franceses se especializaram no chocolate, sem dúvida nenhuma. Tem aquelas chocolaterias com obras de arte feitas de chocolate. Né? Tem umas coisas muito interessantes que a gente vê lá no centro mesmo, lá no centro. Mas o chocolate, ele é austríaco também. Os austríacos e os suíços, né, que são os bons desse negócio aí, e que fizeram, no século XIX, eles desenvolvem, o chocolate a gente não pode esquecer, ele é da América, né? Ele é da América do Sul. São os espanhóis que entram em contato com os incas e descobrem o cacau. Os incas faziam chocolate líquido. E eles levam para a Espanha e aquilo depois começa a se espalhar pelas cortes. Só que eles acharam muito amargo e eles colocavam mel, colocavam os adoçantes e aquilo foi pegando. Aí explodiu, né? Aí foi. Chocolaterias na Inglaterra, na Itália. Na Itália nós temos um lugar que é um dos cafés mais. Na Itália, na França, que é um dos cafés mais antigos, de 1600 e pouco, que é o Procópio. Le Procópio, que funciona até hoje, né? Que era casa de café, depois vende chocolate. Então, os suíços e austríacos e alemães, como o Monsieur Nestlé,
né? O Monsieur Nestlé, que era suíço, ele ele é químico, ele trabalha com questão de química e naquela época as crianças estavam sofrendo muito, estavam morrendo por desnutrição. E ele então resolve investigar e produzir alguma coisa que pudesse ser gostosa e que pudesse ajudar também as crianças a se recuperarem. E ele faz a farinha láctea Nestlé. Ele Ah, faz farinha interessante. láctea, farinha de leite. E aí ele fica famoso, né? E faz e tal. E é curioso porque Nestlé significa ninho, ninho, o ninho de ave, né? Ninho. Então, quando veio para o Brasil, como é que passou a se chamar? Leite ninho, porque o ninho é a palavra Nestlé, né? Que não é assim que pronuncia lá no original, mas é o ninho. Aí ele começou a se interessar por chocolate, e ele começou a trabalhar o chocolate, e depois um outro, que é o Lindt, que tem o chocolate Lindt até hoje, é a família Lindt também que faz. Depois, na Suíça, a família Tobler, que faz o Toblerone. Então, isso tudo vai para a França e os franceses, entre aspas, né, aperfeiçoam isso, desenvolvem, né, como sempre, que nem o croissant, né? Não é francês, mas a gente sabe o que é, né? Então, esses lugares aí perto desses parques e tal, você pode comprar tudo isso, né? Comprar umas coisas ali, senta lá e faz um lanche, faz um piquenique ali, né? É um lugar, uma coisa muito agradável para você fazer e tem para todos os bolsos. Tem coisas caras, caríssimas, e tem coisas muito acessíveis, que às vezes está mais em conta até do que você fazer uma refeição, né? Numa cantina, alguma coisa assim. E é uma forma diferente, né? De você passar o dia, ou passar um almoço, ou passar um lanche da tarde, né? Com certeza. Que delícia essa descoberta aí sobre chocolate. Bom, professor, mais uma vez, muito obrigada. Foi mais um papo muito gostoso. Lembrando que na semana que vem a gente tem mais um episódio aí da nossa série França. E daqui a pouco, e agora na sequência, a gente vai ver a receita da Viva Cozinha. Obrigada, professor. Valeu, então, um abraço, até a próxima. Agora nós vamos para a receita da Viva Cozinha e nós novamente estamos aqui com as duas, com a Reca e com a Ayla. Quer dizer, não vai ser por falta de cozinheira que a gente não vai saber fazer a receita, hein? Aqui o problema em relação ao nosso filme de hoje é a bicicleta, né? É verdade, porque as duas não sabem andar de bicicleta. É, saber a gente sabe, mas se precisar descer da calçada ou fazer muita curva, a gente já se atrapalha. É verdade. A viagem de bicicleta por Paris Não vai rolar. não vai ser com a gente. Eu também não sei, então eu também estou nesse grupo, que eu também não sei andar de bicicleta. Acho lindo, mas eu É e a verdade. Ayla, a gente não faz boa dupla aí nos Vamos esportes sobre rodas. Vamos entrar num cursinho nós três, então, de Verdade, bicicleta. vamos procurar um curso para adulto. Então, Mas como nós a vamos gente dar na está receita falando, pro filme, né? Tudo bem. o filme que a gente está comentando hoje é O Garoto da Bicicleta, né? Esse é um filme bem gostoso, como a gente comentou, né? E vamos ver o que as meninas aí, já que a gente não sabe andar de bicicleta, mas pelo menos cozinhar elas sabem e bem, né? A gente não sabe andar de bicicleta, mas a gente pensou que para uma criança ressentida, nada melhor que chocolate. Então, nós Verdade. pensamos numa receita de soufflé de chocolate, que cura muita coisa, É. até a tristeza de quem não sabe andar de bicicleta. Sim, é que qualquer remédio. É melhor que qualquer remédio. E é interessante porque o professor também comentou com a gente muito sobre o chocolate, né? Então, eu acho que essa receita se encaixa perfeitamente, porque chocolate cura Exato. qualquer coisa, né? Infelizmente, é verdade. Vai fazer. Posso ler os ingredientes, então? Pode. Por Vamos favor, lá, então. é o soufflé de chocolate, então, né? Isso, soufflé de chocolate. Lembrando, só uma coisinha, Ayla, lembrando que não precisa copiar, porque a receita vai estar escrita no portal JJ e no blog do Temperos. Pode ir lá. Yes. Vamos lá. Bom, então, essa receita rende mais ou menos aí uns 7 potinhos, tá? Uns 7 ramecãs. A gente vai usar 200 gramas de açúcar, 4 ovos e 200 gramas de chocolate meio amargo. 200 gramas de manteiga sem sal, tá? Aqui, eu tô colocando chocolate meio amargo, mas, vamos supor, gosta de uma coisa mais doce, metade. né? Pode mesclar aí entre chocolate ao leite e chocolate meio amargo.
Bom, para a gente fazer essa receita, o primeiro passo, a gente vai colocar o chocolate e a manteiga num bowl que possa ir para o micro-ondas. E a gente vai derreter esse chocolate. Muito cuidado quando for derreter o chocolate no micro-ondas, não coloca um tempo cheio lá, tipo 2 minutos. Coloca 30 segundos, tira, mexe, né? Vai fazendo esse processo de 30 em 30 segundos aí numa potência mais baixinha do micro-ondas. A gente também está sugerindo derreter no micro-ondas, porque pode ser feito em banho-maria, Sim. mas eu tenho bastante restrição ao banho-maria, ela também, com o chocolate, porque chocolate e água não conversa. Combina. Então, se por qualquer razão você acabar molhando esse chocolate, não é muito legal. O micro-ondas vai muito mais fácil. Sim. E aí também, né, Ré, se preferir também fazer pelo banho-maria, fica Claro. a questão aí do cozinheiro. A gente está querendo facilitar. Bom, aí você vai separar as claras das gemas. A gente vai bater na batedeira primeiro as claras. Bate até ela ficar bem em neve, né? E tem um segredinho aí que a gente usa para saber quando as claras estão em neve, que é quando a gente vira o bowl de ponta cabeça. Se não cair, é porque está em neve. Tá. Mas é lógico que você não vai ser muito vida louca e virar de uma vez o bowl, né? Porque se não virou neve, vai cair. Vai virando devagarinho ali. Se não caiu, ok. Né? Aí depois a gente vai fazer um processo bem parecido com o que a gente fez no creme brulee, que é bater a gema com o açúcar até ficar Ela clarear. como a gente falou de um jeito fofinho, né? Um creme mesmo, fofinho. O truque maior até é a cor. Quando ele vai esbranquiçando, né? A gema e o açúcar, isso serve para quase tudo na confeitaria. Vai fazer um bolo que pede para bater as gemas com açúcar, sempre levar em consideração essa questão da mudança de tonalidade. Isso faz muita diferença no ponto. Tá. E aí a gente vai colocar o chocolate derretido junto nessa mistura fofa do creme dos ovos com açúcar. E igual a gente fez também no creme brulee, a gente vai fazer o processo de temperagem, que é a gente colocar aos poucos, porque esse chocolate vai estar quente, né? Se eu colocar tudo de uma vez, vai cozinhar as minhas gemas. Coloca bem devagarzinho, vai mexendo ali e até misturar e ficar tudo da cor de chocolate. Isso vai ajudar também a cozinhar os ovos, tá? Então, vai deixar o quê? Com menos gosto de ovo a sua preparação. Aí a gente vai misturar a clara em neve com essa mistura do chocolate com as gemas. Aí que vem o segredinho, né, Reca? Aí é com muita delicadeza para qualquer soufflé, não é só para o soufflé de chocolate. Porque senão o trabalho da gente bater em clara em neve vai por água abaixo. E a gente quer o quê? O soufflé que ele fique fofo, né? Então a gente vai emulsionando ali delicadamente, a gente vai misturando, envolvendo as claras nesse creme de chocolate. Sem bater. Sem bater. Quando a gente fala misturando, é misturando com delicadeza mesmo, assim, de baixo para cima, uma coisa bem de leve, para a gente não perder esse aerado que tem a clara em neve que a gente quer no nosso soufflé. E aí, o que a gente vai fazer? Depois que você mistura, é importante que não fique flocos de clara em neve, senão vai ficar umas manchas brancas aí no seu soufflé pretinho de chocolate. Aí a gente vai untar os nossos ramecãs com aqueles que podem ir ao forno, com manteiga, aí pode colocar um pouquinho de açúcar refinado mesmo, bem pouquinho. E aí a gente vai encher mais ou menos 1/3 desses potinhos, porque o soufflé vai crescer. Importante, toda vez que for fazer um soufflé, qualquer um que seja, doce ou salgado, limpar bem a borda, porque o soufflé precisa crescer. Se tiver com a borda suja, isso vai fazer uma barreirinha e o seu soufflé não cresce. Tá. Aí a gente vai levar para o forno já abrir o forno também. A gente vai levar para o forno pré-aquecido por 20 minutos. Desculpa. Detalhe, não pode ficar abrindo o forno. Isso também para qualquer receita que você for fazer, tá? Porque cada vez que você abre o forno, entra o ar frio lá dentro. Vai perdendo a temperatura. E murcha o soufflé. Então, assim, abre um pouquinho, dá uma espiadinha ali, fechou. Qualquer coisa, põe mais 20 minutinhos. Ok? Outro detalhe importante, o soufflé... imediatamente. Exatamente. O soufflé é parente do risoto. Ele não espera ninguém. Ficou pronto, comeu. Porque senão depois ele vai assim, ó... Ele vai murchar. Verdade. Né? E é legal comer ele bem. E até a questão de baixar, no caso do soufflé, nem é só uma questão estética. Ele perde a consistência do soufflé, que é mais interessante, que é essa leveza que o soufflé tem.
ou deveria ter. Exatamente. Ficou pronto, serviu. Exatamente. Ah, É que isso. gostoso. Eu sempre tive meio medo de fazer soufflé Todo justamente. mundo tem. Todo mundo tem. É normal, é normal. O soufflé, o pão de ló, né? A gente É. também sempre fica preocupado que o pão de ló é um bolo delicioso, mas ele murcha, ele fica tão feinho, dá uma raiva, né? É, É. mas eu Uma vou dica que eu tentar. dou Uma dica que eu dou é assim, o soufflé nunca tentar fazer para muitas pessoas, né? É uma coisa mais ali individual para 2, 4 pessoas, porque se você faz para muita Grande gente, quantidade, é muito difícil. né? Até você conseguir tirar todos do forno e servir para todo mundo, já baixou. É, É uma coisa bem Aquele delicada. truque que a gente falou, né, no creme brulee, na sopa de cebola também falei sobre isso. Quando você vai fazer essas preparações em ramequã, sempre levar o forno numa assadeira. Você ganha esse tempo de retirar, né? Então, você sim, vai Mais retirar uma seguro. assadeira com 10 ramecãs, parece bobagem, mas é muito diferente do tempo de você tirar 10 ramecãs do com forno. certeza. Um de cada vez. Então, Não, parece essas uma bobagem, dicas são mas super valiosas, porque a receita em si você pode pegar em qualquer lugar, mas essas dicas que vocês dão são super e eu valiosas. falo, é bobagem. Às vezes são algumas bobagens que a gente faz na cozinha. E Uhum. como a gente cozinha mais, A gente aprende acaba fazendo as aprendendo, bobagens. é tentativa e erro mesmo. É uma coisa que Exatamente. não vem na receita. É Exatamente. tentativa e erro, a gente gosta de falar para não criar essa frustração mesmo de quando a gente faz e por uma coisinha boba, às vezes não dá certo. É. Bom, gente, vamos então tentar fazer o soufflé e mandar foto para nós, que a gente quer ver aqui. Isso Tem que mesmo. tirar a hora que tirar do forno, já tira foto, senão depois. É foto rápido, deixa alguém ali preparar, um É. assistente de cozinha e fotografia. Exatamente. E lembrando que a receita vai estar lá escrita no blog do Temperos, no portal JJ. Então se inscreva no nosso canal, no Spotify, para acompanhar todas as receitas da Viva Cozinha. E na semana que vem, mais uma receita da culinária francesa. Obrigada, meninas. Foi, como sempre, uma delícia falar com vocês. Obrigada Um beijo, a você, Fátima. obrigada. Um beijo, até a próxima. Até. Até.